Olá, eu sou a Mônica, mestranda do PPG Fisiologia URGS, e hoje nós vamos falar um pouco sobre por que você não deve beber e dirigir. No Brasil, a tolerância para dirigir embriagado é 0, e para controlar isso, existe a lei seca, que gera uma punição quando o teste do bafômetro indica uma concentração alcoólica maior que 0,04 mg por litro. A importância disso pode ser ilustrada em números. De acordo com o Detran, mais de 1/3 dos condutores de veículos mortos no trânsito em 2019 haviam consumido bebida alcoólica. Mas fica a questão: quantos acidentes envolvendo bebida alcoólica acontecem e não entram nas estatísticas? Motoristas embriagados que não foram mortos, mas que provocaram a morte de outras pessoas, por exemplo. Mas você sabe por que essa substância não combina com a direção? Vamos chamar o álcool de etanol. Quando ele é ingerido, cerca de 30% é absorvido no estômago e 70% no intestino. E isso depende de muitos fatores, mas leva aproximadamente 1 hora para o nosso corpo absorver o álcool. Ao ser absorvido, 10% desse etanol é eliminado do nosso corpo pela respiração, suor e urina, e cerca de 90% circula pelo sangue e chega no fígado através da veia porta. O etanol absorvido se distribui por toda a água do corpo. Então, a maioria dos tecidos, como o coração, o cérebro e os músculos, são expostos às mesmas concentrações de etanol que o sangue. A exceção é o fígado, que recebe sangue diretamente do estômago e do intestino e, por isso, tem uma exposição maior. Esse etanol precisa ser eliminado do nosso corpo, e o fígado que é o grande responsável por fazer essa metabolização. Lá nas células do nosso fígado existem enzimas, como a álcool-desidrogenase, ou ADH, e a aldeído-desidrogenase, ALDH. Quando o etanol chega no nosso fígado, essas enzimas que transformam ele em outras substâncias, para que elas possam então ser eliminadas do corpo. Então, primeiro o etanol é transformado em acetaldeído pela enzima ADH, e depois o acetaldeído é transformado em acetato pela ALDH. É importante ressaltar que o acetaldeído é tóxico para o nosso corpo, e ele é responsável por grande parte dos efeitos ruins da bebida alcoólica, como a inflamação no fígado, a fibrose e a ressaca. E em condições normais, o acetato é transformado em dióxido de carbono e água, dessa forma então podendo ser eliminado do corpo ou utilizado em outros processos. Bom, agora que já vimos como o nosso corpo metaboliza o álcool, é importante lembrarmos que o fígado tem um limite. Ou seja, dependendo da velocidade e quantidade de bebida alcoólica que é ingerida, o nosso fígado não dá conta de metabolizar tudo. Pense em operários trabalhando em uma fábrica, e que nessa fábrica tem uma esteira que passam caixas e que os operários precisam etiquetar essas caixas. Eles vão etiquetar todas as caixas que passarem pela esteira. Mas o que acontece se o número de caixas começa a aumentar muito, inclusive ultrapassando o número de operários? Bom, as caixas não etiquetadas vão começar a acumular. Esse processo vai se saturar. E isso também acontece com o álcool. Essa saturação varia entre diferentes indivíduos. Isso depende do tamanho do fígado, da massa corporal, mas aproximadamente o fígado consegue metabolizar 8 gramas de etanol por hora. Mas o que são 8 gramas de etanol? No Brasil, uma dose de álcool corresponde a mais ou menos 14 gramas de etanol puro. Isso é a mesma coisa que uma cerveja de 350 ml, uma taça de vinho de 150 ml ou 45 ml de algum destilado. Ou seja, ao ingerir 2 cervejas, o fígado leva 3 horas e meia para metabolizar a quantidade de etanol ali presente. Isso quer dizer que durante esse tempo, o álcool presente no sangue vai estar exercendo seus efeitos. Mas quais são esses efeitos e qual a relação com a direção? O etanol é uma substância depressora. Mas como assim? Então por que o seu consumo deixa as pessoas animadas, tagarelas e até violentas? Bom, assim como os anestésicos gerais, o etanol em baixas concentrações deprime inibições, e isso gera uma estimulação comportamental, a famosa desinibição. Os efeitos do etanol são conhecidos e incluem
fala arrastada, descoordenação motora, aumento da autoconfiança e euforia. O efeito no humor varia entre os indivíduos, mas a maioria se torna mais extrovertida, mas alguns ficam mais recolhidos. E em níveis mais altos, o humor tende a ficar altamente lábil, com euforia e melancolia, e até agressão. Inclusive, a associação entre álcool e violência também já está bem documentada. Isso acontece por vários motivos. Um deles é que o etanol estimula o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central, o GABA, ao mesmo tempo que ele inibe um neurotransmissor excitatório, o glutamato. E é por esses motivos que o álcool é considerado uma substância depressora. O etanol também exerce alterações em regiões cerebrais envolvidas com a nossa tomada de decisões, o que muitas vezes nos faz perder a noção das consequências dos nossos atos e prejudica a nossa percepção do ambiente. Em outras palavras, aquele bêbado chato. O desempenho intelectual, motor e o discernimento sensorial ficam prejudicados pelo etanol, mas os sujeitos geralmente são incapazes de julgar isso por si próprio, o que os faz pensar que estão bem. Então, lembrando, os nossos reflexos, a atenção e a coordenação, que são tão importantes na hora de dirigir, estarão prejudicados pelo efeito da substância no nosso cérebro. E o pior, isso tudo é pouco perceptível porque a nossa cognição também fica prejudicada. Então, a percepção de estar bem para dirigir é perigosa. Segundo estatísticas americanas, a simples ingestão de 2 copos de cerveja pode aumentar o tempo de reação de uma pessoa de 0,75 segundo para quase 2 segundos. É muito comum ouvir coisas do tipo: mas quanto tempo após beber eu posso dirigir? Mas eu bebi bem pouquinho, não vai dar nada. Eu já estou acostumado a dirigir assim. E essa é a grande questão. Não existe dose segura e não existe tempo seguro. Os efeitos do etanol variam de acordo com 3 principais pontos: o indivíduo, o contexto e a substância. Isso quer dizer que a concentração sanguínea de álcool varia de acordo com o sexo, o tamanho e a estrutura corporal, a fase do ciclo menstrual, a exposição prévia ao álcool ou a tolerância, o tipo de bebida, se é ingerido com comidas ou outras drogas. Um exemplo disso é que as mulheres são fisiologicamente mais sensíveis ao álcool do que os homens. Então já deu para perceber que o que às vezes parece ser uma pequena quantidade de álcool já exerce efeitos sobre o nosso sistema nervoso central, e muitos fatores influenciam em como cada pessoa responde aos efeitos do álcool. Não é possível mensurar isso de forma segura, e não é porque nunca aconteceu nada que da próxima vez não vá acontecer. Se beber, não dirija, e se for inevitável, beba pouco, coma, tome água junto e espere passar de 2 a 3 horas para diminuir esse risco.